Queridos amigos, companheiros, pastores, conselheiros de todo o Brasil, é o pastor Israel falando. Nós estamos trazendo mensagens de aconselhamento pastoral, algumas orientações, que é para mim e para qualquer companheiro que se interesse no assunto, que é através da TV CBAD, que está sendo publicado todas as sextas-feiras. Nós estamos no ar, trazendo essa mensagem para você que é um conselheiro, que lida com essa missão tão importante de aconselhar pessoas. E nesse período agora estou falando de transtornos mentais, transtorno do psique, transtorno da alma, e temos abordado alguns temas bastante interessantes. E hoje eu quero abordar um tema que já tem uma frequência menor, mas também muito importante, e está crescendo muito no mundo, que são os transtornos alimentares. Transtornos alimentares são questões relativas a transtorno de alimentar-se mais ou menos, são questões culturais, são questões que as pessoas querem se envolver culturalmente, se encaixar no meio de um grupo, ou questões psicológicas que envolvem as pessoas nos transtornos alimentares, ou questões de alguma fixação, algum medo, algum outro transtorno, alguma necessidade de se apresentar em público. E isso faz com que há uma geração doente nessa área, de querer ser mais magro, de querer ter musculatura, de querer se apresentar numa cultura dos top models do mundo. Isso tem causas diversas, causas psicológicas, causas familiares, causas da cultura da época, causas biológicas também, que pode ser em função também da questão da serotonina, que é a serotonina que fala sobre o prazer que você sente, do sistema de compensação, que você não está satisfeito com quem você é, com o seu corpo, está insatisfeito com o seu corpo, e pode levar a pessoa, o seu sistema de compensação está cobrando algo mais dessa pessoa. Ou seja, aí estão na circulação da serotonina no cérebro, que é o hormônio da alegria, um dos hormônios da alegria, pode ter uma influência muito grande com menos serotonina, e a pessoa começa a se sentir inferior, começa a se sentir mal com a sua aparência, começa a brigar com o seu espelho, e isso vai gerar uma série de problemas até chegar ao ponto de tomar algumas providências alimentares que podem ser altamente perigosas, altamente arriscadas, e que nós temos uma responsabilidade muito grande de cuidar dos nossos irmãos de forma integral. E os pais, principalmente, quem procura, porque as pessoas às vezes não se olham, o espelho começa a ter um desvio visual em relação ao espelho, começa a ter uma patologia visual. A pessoa olha, está magro, seco, morrendo, e olha e se vê gordão, se vê muito maior do que está. É também uma causa muito grave para a pessoa se aprofundar nos transtornos alimentares, é como a pessoa se vê no seu espelho. Então, uma série de causas aí que estão sendo colocadas, que há tempo atrás não se tinha isso nessa proporção, mas hoje se tem uma proporção bastante elevada, bastante perigosa, bastante crítica e até certo ponto prejudicial, profundamente, não até certo ponto, muito prejudicial à saúde das pessoas. Mas não deixa de ser um transtorno mental, psicológico, inclusive a obesidade. Então, vamos pensar primeiro, citar alguns desses transtornos aqui, depois falar um pouco sobre como trabalhar com eles. O primeiro que eu quero trabalhar é a anorexia. A de não, né, de negação, de não comer. A anorexia é a pessoa ficar sem comer mesmo, comendo um negocinho bem pouquinho e vai ficando magro, mas a anorexia é um problema mental de tal forma que aquela pessoa que está ficando cada vez mais magra, ela vai se olhando no espelho e vendo que está mais gorda do que deveria. Claro que isso é provocado por um clima, as meninas querem ser mais bonitas, querem parecer com as top model, com as meninas da novela, e às vezes ela começa a imaginar que ela está muito gorda, que precisaria parecer com aquela atriz, que ela se encanta com ela, que é a sua fã, com que ela é fã dessa atriz. Isso é uma coisa que influencia muito a cultura está muito sendo influenciada, ou está influenciando muito a cultura sobre essas decisões dessas meninas de praticar a bulimia.
é uma coisa séria e as pessoas ficam magras até morrer. Muitas morrem e isso ataca o psique de forma tremenda. Então a bulimia é uma questão que nós precisamos trabalhar como pastores, orientando os pais, chamando nossos adolescentes, que já você percebe que está ficando cada vez diferente, muito magra, e se isolando e não se alimenta. Isso é um problema seríssimo, que pode ser essa causa social, cultural, da magreza como estilo de vida. As mulheres bonitas são as magras. Há 20, 30 anos atrás, para ser bonitas, tem que ser mais gordinhas. Então são questões culturais que às vezes envolvem a pessoa cria uma fixação mental sobre isso e acha que deve tomar providências seríssimas a ponto de emagrecer de forma louca, de forma irresponsável, arriscando suas próprias vidas, correndo o risco até de morrer. Tem outro tipo de forma de emagrecer, que é a bulimia. A bulimia, a pessoa tem uma determinada compulsão alimentar, come, depois vomita, que é um tipo de compulsão arriscadíssima, pode produzir problemas estomacais, problemas na faringe, laringe, problemas diversos do sistema digestivo. E além disso, essa pessoa vai ficar todo dia vomitando, é uma coisa horrível, feia, que cria outros problemas. O propósito pode ser o mesmo, ficar magra, mas não quer deixar de comer. Quer comer bem e emagrecer bem. E isso, as duas coisas não combinam. Então, aí vem tirar o alimento abruptamente através dos vômitos. Isso também acontece muito hoje no meio da juventude. Nós, pastores, não estamos atentos para o que se passa no nosso meio. Nós precisamos fazer palestra para os jovens, orientação para os nossos jovens, orientação para os pais, acompanhar melhor os seus filhos, as suas filhas, principalmente, na questão da anorexia e bulimia. São coisas bastante complicadas que estão envolvendo nossos jovens, nossos adolescentes, de uma forma altamente arriscada, perigosa, que pode levar à morte e até uma série de outras doenças. E pode agravar também a questão do psique a ponto de chegar a uma crise de depressão, principalmente. As meninas com bulimia e com anorexia têm uma probabilidade grande de ter uma depressão, de ficar com depressão, de ficar numa situação bastante de subsistência apenas, ou risco de vida mesmo, ou até algumas chegam à morte, por falta dos nutrientes alimentares que não fazem parte da sua alimentação e quando fazem parte é colocado fora pelos vômitos. Isso é uma situação muito séria, muito comprometedora, que os líderes, os pais, precisam estar atentos e nós como líderes temos o papel de ajudar nosso povo, de ajudar nossos jovens, de orientar, de fazer palestras com os jovens, de fazer palestras sobre a saúde mental deles, saúde física também. Se nós temos dificuldade, chama um médico, chama um psicólogo, chama alguém que pode dar orientação, porque são coisas que estão acontecendo aqui nos nossos olhos, no nosso nariz, e nós não estamos se tocando para observar que alguma coisa errada esteja acontecendo. Nós não estamos se tocando para observar que tem alguma coisa fora do lugar, não é? Outra coisa que a gente precisa trabalhar muito é a questão da obesidade. Antes da obesidade, eu quero falar ainda de um transtorno, que é o comer compulsivo. Comer compulsivo vai levar à obesidade, obviamente. Mas o comer compulsivo, a obesidade já tem um sintoma, uma causa, que é o comer compulsivamente. Comer compulsivamente já é um problema de ordem psicológica, um problema de ordem psicológica muito mais séria, muito séria também. Porque uma pessoa começa a tem até uma coisa chamada a questão de síndrome do comer noturno, que é a pessoa que sai assaltando a geladeira de madrugada e come e não para, tem uma compulsão para comer. Isso não tenha dúvida que é uma seta diabólica também oprimindo aquela pessoa. Uma pessoa que tem compulsão para comer é uma pessoa que tem ansiedade, é uma pessoa que pode ter pânico, é uma pessoa que tem uma série de questões de saúde mental, e comer é como se fosse o sistema de compensação cerebral dele leva para comer como se fosse uma forma de satisfazer a insatisfação nas outras áreas da vida. A pessoa que come demais compulsivamente são pessoas que estão infelizes em alguma área da vida, e o comer é como se fosse uma compensação pelas coisas que não estão acontecendo, pelas coisas que estão dando errado. Então é necessário que, se você sabendo disso de um obreiro seu, de um irmão da igreja, isso ataca mais os homens, é importante que você chame para conversar, ajudar essa pessoa a se libertar dessa coisa diabólica. A pessoa vai comer compulsivamente. Às vezes você pode ver por aí programa de televisão sobre gordos, né?
que tem gente que tem 300 quilos, 400 quilos e morre de comer, morre de comer. Isso é uma coisa que nós precisamos ajudar. Tem gente gordo na igreja que está comendo possivelmente, é um problema mais psicológico do que alimentar. É um problema do psique, e isso é uma coisa comum hoje entre os homens, o crescimento do abdômen, a gente comendo, comendo, crescendo a barriga. Isso é uma questão que precisa o pastor orientar, porque de repente os homens estão aí, diabetes, os homens estão aí, problemas cardíacos, os homens estão aí com derrame cerebral, os homens estão aí com uma série de problemas, além de ter problemas nos ossos das pernas, porque não consegue mais andar, que o peso vai viabilizando. Então eu quero que você pense seriamente nisso, pastor, e comece a chamar os irmãos da igreja para dar uma palestrinha para eles, orientar, procura uma nutricionista, não é? Para ajudar nessas questões. Por outro lado, existe uma coisa muito séria que está acontecendo muito entre os rapazes, que é uma coisa chamada vigorexia, de vigor, né? Vigorexia é aquela questão que a pessoa quer ter musculatura, que ele tem a necessidade muito de mostrar que é melhor do que os outros no seu corpo, nas suas musculaturas. Ele faz musculação, ele toma anabolizante, que é uma coisa que está comum hoje. Cuidado com o jovem da sua igreja tomando anabolizante, que é uma coisa que destrói o coração, destrói toda a estrutura da pessoa, o organismo inteiro, prejudica o coração, prejudica outros órgãos do corpo. Que é a vigorexia, aquela vontade de parecer com musculatura gigantesca, parecer que a roupa não cabe nele mais, a roupa fica dentro dele. Essas pessoas que estão com essa musculatura extremamente desenvolvida e que não é só para exercício, tem uns que é para exercício, mas também já é demais. E tem outros que usam anabolizantes mesmo, que vão provocar esse tipo de reação muito séria, muito grave, muito prejudicial, que é aqueles que tomam anabolizantes. É uma situação complexa, é uma situação perigosa, é uma situação grave e que na igreja está cheia. As pessoas estão ficando cada vez mais obesas, no caso da obesidade, e outras pessoas ficando muito mais musculosas, no caso da vigorexia. É as pessoas com músculos exacerbados, usando produtos proibidos pela Anvisa, produtos perigosos, veneno, que vai destruindo todo o seu corpo, vai destruindo suas musculaturas, futuramente ele está arrasado. O trabalho da igreja precisa ter um trabalho muito importante nessa direção, um cuidado muito grande nessa direção. E nós temos outras questões, mas eu quero parar um pouquinho aqui para pensar com você. O que eu, pastor, e você, pastor, tem a ver com isso? Ora, irmãos, nós como pastores, nós cuidamos da igreja, dos homens, das mulheres, integralmente do casamento, da relação com o outro, da relação pessoal, dele com ele mesmo, porque essas questões aqui de transtornos alimentares é uma questão de autoestima que as pessoas têm. É uma briga com a autoestima. Sempre está se sentindo pior do que deveria ser. Aquele que está com vigorexia é aquele que acha que a musculatura dele tem que parecer melhor do que a dos outros. Ele tem que parecer muito mais elegante ou mais impressionante do que os outros. A menina com bulimia está querendo ser mais magra do que os outros para parecer bonita como as meninas lá que são top moda, que estão nas empresas lá de moda. As com bulimia tem uma compulsão alimentar, mas quer ao mesmo tempo comer muito e ao mesmo tempo ser magra. Quer dizer, duas coisas que não vão combinar. E os obesos, eles têm um problema emocional. Claro que tem as questões. Quando você vai tratar esse pessoal, tem umas pessoas dessas que precisam de médicos diversos, né? Precisa de muitos médicos para ajudar você a tratar essas pessoas. Você vai precisar de um psicólogo, um psiquiatra, né? De médico que trata de endocrinologista, que trata dessa questão das glândulas e tudo mais. É preciso encaminhar a pessoa para um endocrinologista, encaminhar para um psiquiatra, no caso for mais grave, encaminhar para psicólogos. Encaminhamentos são necessários nesse caso. Os encaminhamentos vão ser necessários quando você observar que há um uso muito grande, muito intenso de anabolizante, por exemplo. Quando você notar que a pessoa está emagrecendo demasiado, está correndo risco de vida, deve você chamar a família imediatamente, levar um psiquiatra, tomar algum medicamento para comer e dormir, porque também não dormem. Quando essas pessoas estão
em caso de obesidade, precisa você, como pastor, chamar, perguntar como está a saúde do irmão, orientar e até chamar uma nutricionista da igreja ou não da igreja, se não estiver da igreja, para fazer uma palestra para os homens e para as mulheres também sobre a gordura, sobre o mal do colesterol, sobre o mal. E são coisas que a igreja pode ajudar muito as pessoas terem saúde, espírito, alma e corpo. O nosso cuidado envolve espírito, alma e corpo. E não custa nada eu chamar uma pessoa e ajudá-la. Se a pessoa está gorda demais, fulano, cuide da sua saúde, vem cá, vem conversar comigo, quero orar por você, quero te orientar. Você orienta aquela pessoa, procura um médico, um clínico, depois que ele vai ao endocrinologista, e se ele está comendo compulsivamente, não é o caso de glândulas, não é o caso de hormônios, como as mulheres têm esses problemas tudo, pode ser uma outra causa de engordar, que não seja um problema só psicológico. Mas, de qualquer forma, vai precisar de um apoio, de uma orientação, de um acompanhamento, de tratar com amor essas pessoas, de cuidar dessas pessoas. Isso são, eu falei aqui de várias coisas que estão acontecendo, são todos esses transtornos alimentares, que nós precisamos cuidar dessas pessoas com mais carinho, com mais amor, ajudar as pessoas que estão comendo demasiadamente. Nós temos um papel de observar as coisas, ver o que está fora do lugar nas pessoas que nós cuidamos. As pessoas que nós cuidamos precisam ser cuidadas em todas as áreas da sua vida. Então, esta é uma questão bastante interessante para mim, como conselheiro, para você, como conselheiro, cuidar dessas pessoas com cuidado especial. Cuidar das adolescentes, das pré-adolescentes, com palestras, com um psicólogo falando, com um pastor falando sobre os perigos, sobre aquele texto que Paulo diz que destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá. Tem muita gente destruindo o templo do Espírito Santo, comendo demasiado, muitos não comendo nada. O desequilíbrio alimentar é muito grande em toda a população brasileira. Nós estamos falando daqueles que estão sofrendo mais, daqueles que estão tendo problemas sérios com a alimentação, que tem uma briga terrível com a alimentação. Ou come demais, ou come de menos, ou come muito mal. E cabe a nós também cuidar da nossa vida, dos nossos pastores, cuidar da nossa barriga, cuidar da nossa alimentação, cuidar de nós mesmos e cuidar das pessoas, das irmãs, que estão ficando cada vez mais obesas. Isso é necessário palestra, orientação e um trabalho específico de orientação pessoal, de aconselhamento, de pesquisar quais os médicos que cuidam de cada área. Às vezes tem alguns que precisam ter um psiquiatra para um tratamento melhor, alguns precisam de psicólogo, outros precisam de um médico, de um endocrinologista, de alguém que vai orientar a questão hormonal da mulher, porque com o passar do tempo as mulheres têm muita mudança hormonal, e tudo isso pode influir na necessidade alimentar, de comer muito, ou de não comer nada, ou de abster-se de comer, e entrar no processo bulímico ou anoréxico, e cabe a nós cuidar disso, com cuidado cristão, com amor que nos é peculiar, com a sabedoria que Deus nos deu. Eu acho que nós não temos nada que a gente não possa cuidar na igreja. O que a gente não pode, quando não tem uma formação profissional, e nem temos esse dever de ter uma formação, nós não temos dever de ser psicólogo, não temos dever de ser médico, nós temos dever de ser pastores e conselheiros. Mas o fato de ajudar as pessoas a estarem bem, nós temos esse dever. Porque é aquilo que o apóstolo Paulo falou, o espírito no corpo, considerado irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos cuidar da alma, vamos cuidar do espírito, vamos cuidar do corpo. Fazendo assim, nós estamos ajudando a nossa igreja a ter mais saúde. Já tem uma igreja com saúde, vai ter mais produtividade espiritual, mais evangelização, mais oração, não é? Mais uma vida de vitória. É preciso nos interessarmos pela pessoa integral, homem, mulher, criança, adolescente, jovens que estão envolvidos nesse mundo do modismo social, que é uma coisa gravíssima, que é o modismo. Todo mundo quer parecer com alguém, quer parecer com um astro de televisão, um astro lá da música, um astro da moda. E isso tudo é uma coisa grave que nos rodeia, problema da pós-modernidade, e que nós temos o dever espiritual, moral, ético, de ajudar essas pessoas. Que Deus ajude você, que Deus abençoe cada pastor, que Deus abençoe cada conselheiro, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, e que nós ajudemos pessoas, abençoemos pessoas, oremos pelas pessoas e vamos orientá-las, talvez para procurar um médico, alguém, mas nosso dever de ministros, de cuidadores, de pastores, quem cuida, temos o dever de cuidar do casamento, da vida pessoal, de tudo, com sabedoria, com prudência, sem invasivo, mas com muita sabedoria. Um abraço, gente. Deus abençoe e guarde.